Exercício 2. Sendo f de x igual a módulo de x, determinar limite de f de x quando x tende a 0 mais e limite de f de x quando x tende a 0 menos, e esboçar o gráfico. Tentem fazer, por favor. Olha, vamos calcular o limite de módulo de x quando x tende a 0 menos. Nesse caso, x está bem próximo de zero, porém ele é menor que zero, é o 0 menos, menor que está antes de zero, menor que zero. Dito de outra forma, x menor que zero, ou seja, é negativo. Como o módulo de número negativo é o oposto do número, temos que limite de módulo de x quando x tende a 0 menos é igual a limite. Qual que é o módulo de x? Se x é negativo, o módulo de x é menos x, quando x tende a 0 menos, que é igual a zero. Limite de uma expressão de um polinômio, né? No caso aqui é um monômio, né? Basta colocar o valor de x no lugar do x e nós resolvemos. Então é zero. Vamos calcular agora o limite de módulo de x quando x tende a 0 mais. Nesse caso, x está próximo de zero, porém é maior que zero. Dito de outra forma, x maior que zero, ou seja, é positivo. Como o módulo de número positivo é o próprio número, nós temos que limite de módulo de x quando x tende a 0 mais é igual a limite x tende a 0 mais, ou seja, x é um número positivo. Módulo de número positivo é o próprio número, então é limite de x quando x tende a 0 mais, que é zero. Limite de polinômio, monômio, basta colocar o valor de x no lugar do x. Colocamos o zero no lugar do x, ficou x igual a zero. Aqui temos então que limite de módulo de x quando x tende a 0 mais é igual a limite de módulo de x quando x tende a 0 menos. É um é menos ou até mais. Tem um errinho de digitação aqui, tá, pessoal? Aqui está o gráfico da função, né? Então, quando para x maior que zero, né? F de x é igual a x. Ou seja, o que é f de x? Escrever f de x igual a x é a mesma coisa que escrever y igual a x. Então, o gráfico de uma função y igual a x é essa reta aqui. Como ela é definida apenas para x maior que zero, então ela continua infinitamente para cima e para aqui no zero. Agora, quando meu x é menor que zero, o que acontece? A expressão é y igual a menos x, né? Então, o gráfico da minha função é essa daqui. Tá? Ele vai para menos infinito e para aqui no zero. Teorema. Se f é definido em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no ponto A, então, limite de fx é igual a L quando x tende a A, se e somente se, limite de f de x é igual a L quando x tende a A menos, e limite de f de x é igual a L quando x tende a A mais. Acredito que já tenha dito para você, mas agora nós estamos formalizando. Traduzindo para o português isso aqui, o que ele está falando? Que só existe limite num ponto, né, num valor, ponto num valor, só existe um limite num ponto se os limites laterais existirem e forem iguais. Se os limites laterais forem diferentes, porque não existe limite naquele ponto. Ou seja, limite de fx quando x tende a A mais é igual a limite de fx quando x tende a A menos. Exemplos. Analisando os exemplos anteriores, podemos concluir que não existe limite de módulo de menos x sobre x quando x tende a zero. Por quê? Quando x tendia a zero mais, dava um valor, zero mais ou era menos 1, né? E zero menos era mais 1. Então, os limites laterais no ponto zero eram diferentes. Né? Isso que significa ponto, para onde está tendendo. Ó, x tende a A, então quem é meu ponto? X tende a zero. Então, aqui, meu ponto é zero. Então, existe limite de menos módulo de x sobre x no ponto x igual a zero? Não, não existe. Por quê? Porque nos limites laterais desse ponto, ponto igual a zero, nós tivemos dois limites diferentes. O zero mais foi menos 1 e o zero menos foi mais 1. Como os limites laterais no ponto zero são diferentes, não existe limite no ponto zero. Letra B. Limite de módulo de x com x tende a zero é igual a zero. Por quê? Tanto faz, nós acabamos de verificar, né, os limites laterais. Tanto faz x tendendo a zero mais como a zero menos, o resultado dos limites laterais era zero.
Como o resultado dos limites laterais era zero, então existe o limite no ponto x igual a zero para essa função. Eu tenho que olhar para cada uma das funções.